É bom poder estarmos reunidos aqui presencialmente. 2021 já começou e nós temos tantas expectativas no nosso coração. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 18. Nós iremos meditar nesse texto nessa noite. Apenas poucos versos desse capítulo, mas que eu creio que tem uma mensagem importante para o nosso coração nessa noite. Efésios capítulo 6, 18 a 20. Quero convidar você que está em casa a abrir comigo a sua Bíblia também, a ler com atenção a exposição desse texto, e mesmo assim, à distância, orar para que o Senhor fale ao seu coração. Efésios capítulo 6, de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse agora, quando vamos ouvir a exposição da palavra de Deus, e que você sondasse no seu coração se você crê mesmo, como nós meditamos aqui nessa manhã, que quando ouvimos a exposição da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Se você crê nisso, você pode orar, pedir: Senhor, fale comigo nessa noite, fale ao meu coração, através da sua palavra. Ore assim, durante alguns instantes. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos purifica dos nossos pecados, porque o Senhor nos sustenta também com as nossas necessidades desse mundo. O Senhor nos supre cada uma delas. Obrigado pela tua bondade. E além disso tudo, o Senhor nos confere a graça de poder ouvir a tua palavra em um espaço preparado para isso, em um ambiente como esse agora, ou em casa, como alguns dos irmãos estão, meditar na sua palavra e sermos por ela edificados. Que esse tempo, ó Deus, seja precioso para nós, e que o teu Santo Espírito instrumentalize, ó Deus, esse momento de exposição para que a tua voz ecoe no nosso coração. É o que nós te pedimos, crendo e por isso te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Apenas imagine isto: se o Senhor Deus viesse a você nessa noite e te concedesse um pedido, Ele iria imediatamente fazer crescer, prosperar, aumentar, vivificar uma área da sua vida espiritual nesse ano. Olhe para o ano que se passou, pense aí, uma área da sua vida espiritual que você acha assim, precisa melhorar, hein? Eu preciso melhorar nessa área. Qual área você pediria? Pelo que você clamaria? Se Deus imediatamente lhe desse, quando você pedisse: eu quero melhorar nessa área espiritual, qual área você pediria? Talvez uma das áreas que nós menos pensamos seja a área da oração. Todos nós sabemos que oração é importante. Todos nós sabemos que oração faz parte da vida cristã, que é um meio de graça. Mas eu pergunto a você, como foi sua vida de oração em 2020? Talvez por causa aí dos acontecimentos você orou mais, por algumas causas específicas. Mas independente de como nós estejamos agora na nossa vida de oração, esta é uma área que você e eu sempre precisamos de crescimento, não é verdade? Dr. Martyn Lloyd-Jones coloca nas seguintes palavras sobre oração:
Ele diz: não há nada que diga mais a verdade sobre um cristão do que a sua vida de oração. E ele finaliza esse pensamento dizendo: tudo o que fazemos como cristãos é mais fácil que orar. Eu vou repetir para você. Tudo o que fazemos como cristãos, diz Martyn Lloyd-Jones, é mais fácil que orar. Você consegue concordar com essa frase? Orar é um dos grandes desafios da vida cristã, porque a oração é uma das principais ferramentas para nós crescermos espiritualmente e demonstrarmos a nossa fé dependente de Deus. Oramos mais quando nos sentimos mais frágeis e carentes da graça de Deus. Oramos menos quando nos sentimos mais autoconfiantes e donos da situação. Por isso, essa é uma área que constantemente precisamos crescer. Você sabe que essa carta de Paulo aqui aos Efésios foi escrita enquanto ele estava preso na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E pela primeira vez, Paulo não teve que escrever uma carta correndo. Pela primeira vez, Paulo não teve que escrever essa carta entre uma cidade e outra. Pela primeira vez, Paulo não precisou escrever uma carta respondendo às perguntas que os irmãos faziam para ele das igrejas. Não, aqui Paulo tinha uma casa alugada pelos irmãos, onde ele morava em prisão domiciliar. Ele tinha uma mesa, ele tinha o papel ou o papiro, ele tinha a pena, ele tinha a tinta, e ele tinha todo o tempo do mundo para escrever uma carta para as igrejas daquela época. Ele escolhe escrever para Éfeso, porque era uma igreja grande, situada numa região importante, e uma carta lida ali seria lida em uma região ainda maior. E quando ele escreve essa carta, como sempre ele faz, ele dedica a primeira parte à doutrina, praticamente, e na segunda parte, à prática dessa doutrina. E no final aqui desse capítulo, que nós estamos chegando no final da carta, Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Ele fala de embraçar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito. É uma vistosa armadura, é uma completa armadura que chama a nossa atenção cada uma das suas peças. Entretanto, para que todas essas peças funcionem de maneira coordenada, é necessário oração. É necessário os joelhos dobrados. É o que Paulo nos ensina a fazer aqui nesse versículo 18. Acho que agora vai. Ele fala da oração de uma maneira completa. Ele fala da oração com a sua abrangência de uma forma mais profunda para o nosso coração. Para desempenhar uma vida cristã, um papel cristão nesse mundo, revestidos com essa armadura, ela precisa ser constantemente ungida com o óleo da oração. E nesse breve versículo nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui, os 4 todos da oração. Os 4 todos da oração, que vão responder para nós 4 perguntas a respeito da oração. O que, quando, como e por quem. Os 4 todos da oração. O que, quando, como e por quem. O que nós devemos aprender sobre oração? E Paulo diz no versículo 18, com toda oração e súplica. As duas palavras aqui, oração e súplica, são palavras similares para petição, pedir. O que devemos aprender sobre oração? O que devemos saber sobre oração? É orar. Como você aprende a orar? Orando. Como você aprende a crescer na sua vida de oração? Exercitando essa vida de oração. Um dia um discípulo de Jesus perguntou, mestre, os discípulos de João aprenderam a orar com ele, nos ensine a orar, nos ensine também a orar como o Senhor ora. Perceba, se você procurasse alguém para aprender uma área específica, você iria um especialista. Ao perguntar a Jesus
como deveríamos orar, esse discípulo estava reconhecendo que essa era uma característica de Jesus. O Evangelho de Lucas expõe como Jesus tinha uma vida de oração. E semelhante ao nosso mestre, você e eu podemos aprender a orar, orando mais, pedindo mais. Quando você tem criança pequena em casa, tem hora que você não aguenta, não é verdade? A pedição. Eu conversei com o André esses dias, o André fez uma viagem de 2.200 quilômetros, não é isso? De ida e 2.200 quilômetros de volta. A vantagem é que os filhos do André estão um pouquinho maiores, né? Eu fiz uma viagem um pouquinho menor que essa, mas com 2 crianças de 4 e quase 2 anos de idade, Natan. Eu fiquei com dó da Vanessa. É o tempo todo, mãe me dá isso, mãe me dá água, mãe me dá biscoito, mãe me dá aquilo. E em casa, eu quero isso, eu quero suco, eu quero ver desenho, eu quero brincar com o amiguinho, eu quero. Aí tem dia que o pai, crente, espiritual, cheio do Espírito Santo, ele endoida. Fala, chega! Hoje vocês não me peçam mais nada, eu não vou dar mais nada, eu não quero nem saber. Eu acho que nesses dias, se pedir pão, eu dou uma pedra. Toma aí uma pedrinha para você, vai brincar com essa pedra. Não é pedrada não, né? Eu não aguento mais. Isso nunca vai acontecer com Deus. Você nunca vai cansar Deus de pedir. Você nunca vai enfatuar Deus com a sua oração. De fato, Ele pede para você orar mais. Buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-lhe-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abre-se-lhe-á. Ele quer que você peça, Ele nos ensina a pedir. O apóstolo Paulo fala com toda oração, isso quer dizer com todo tipo de oração, com todos os modelos de oração. Então você pode mudar a sua maneira de orar. Você pode orar com petições, com súplicas, com intercessões, você pode orar ajoelhado, você pode orar em pé, você pode orar quietinho, você pode orar com as mãos levantadas, você pode fazer orações de gratidão, você pode orar a palavra de Deus, os salmos, mas ore com toda oração e súplicas. Você nunca será um fardo para Deus. Mas a questão não é que você deve orar. A questão é que você pode orar. Pense nessa pandemia que nós estamos enfrentando. Eu sei que tem algumas mães aqui de criança em idade escolar que já pensou seriamente em entrar para dentro da cozinha ou de uma parte da casa e montar um mini laboratório e você mesmo inventar a vacina para o seu filho poder voltar para a escola. Imagine, né? Já deve ter pensado nisso. Mas você já descobriu que você não pode. Você não pode fazer a vacina, você não pode construir sozinho um hospital de campanha, você não pode resolver esse problema, mas eis uma coisa que você pode fazer, você pode orar. Oração não é só o dever do cristão, é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que está ao nosso alcance, e toda vez que Deus quer despertar um povo, que Deus quer levantar uma igreja, toda vez que Deus quer restaurar uma nação, toda vez que Deus quer usar um grupo de pessoas para impactar uma geração, para ser instrumentos dele, Ele levanta esse povo para orar. Jeremias capítulo 29 fala dessas profecias de que Deus iria trazer um castigo sobre o seu povo, mas também junto com essa profecia vinha uma mensagem de esperança. No versículo 10 de Jeremias 29 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para esse lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus estava prometendo restauração. Deus estava prometendo cura. Deus estava prometendo avivamento para o seu povo. E o meio pelo qual Ele ia fazer isso era oração. Então passareis a orar.
Toda vez que Deus quer despertar um povo, Ele desperta esse povo para oração. Então, o que aprendemos com oração? É que você deve orar. Você deve praticar essa oração, colocá-la em prática. Você que está ouvindo essa mensagem e sabe da importância da oração, e concorda comigo com tudo que eu estou falando aqui sobre oração, mas a sua vida de oração não é nem de longe o que deveria ser, por que você não toma atitude hoje? O ano está começando, uma nova resolução de investir na sua vida de oração, de investir no seu tempo a sós com Deus, de crescer nessa área, de pedir a Deus que te ajude a orar mais. Comece com um período determinado do dia, estabeleça uma agenda de oração, mas acredite, o preço de orar é infinitamente menor do que o preço de não orar. Não orar sai mais caro. Às vezes você pensa assim, nossa, mas para eu ter uma vida de oração como eu acho que eu deveria, eu vou ter que demandar um horário do meu tempo, do meu dia, acordar mais cedo, isso é muito difícil. Eu vou repetir para você, o preço de orar é menor do que o preço de não orar. Aconteceu assim lá em casa. Acontece de vez em quando também na sua, talvez. A pia da cozinha entupiu. Confusão agendada. E aí você começa a usar a pia, não funciona, a água volta. A mulher começa a pedir para você resolver, e você, como bom marido resolvedor de problemas domésticos, vai tentar, né? E eu nem sei o nome do negócio, aquele trem que enfia a sonda, arruma a sonda e começa a enfiar, comecei a enfiar aquilo lá na pia, e cada vez você enfiava mais com a sonda na pia lá, no cano, mais gordura saía, de repente a cozinha estava igual uma pista de patinação do gelo, mas com um cheiro horroroso, e ligava a torneira e continuava voltando a água, 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada resolvia, a sonda quebrou lá dentro, tive que tirar o cano para tirar uma confusão. Eu falei assim, meu bem, não dá mais, vou ligar aqui para o primeiro telefone que tiver, para desentupir pia. Achei lá e liguei no Google, os caras chegaram, olharam, eu moro no 2º andar, viram a distância, falaram assim, olha, é o seguinte, nós temos uma máquina aqui, um equipamento, vai enfiar no cano e vai desentupir. Eu falei, maravilha, pode começar. Ele falou, só antes de eu te falar o preço, é R$100 por metro. Eu olhei da janela, né, fui até lá embaixo, meu Deus, tomara, eu falei assim, não vai, mas deixa eu orar antes, né, para isso resolver aqui com 1 metro, pelo menos. A sonda entrou 1 metro, 2 metros, 3 metros. Com 3 metros resolveu o problema. Ele tirou a sonda, cano funcionando normalmente, ele recebeu o dinheiro, pegou o seu equipamento, já indo embora, eu falei, não senhor, peraí, vai embora não. Como assim? Toda vez que essa pia entupiu, eu vou ter que pagar R$300 pelo menos? O senhor me dá uma ajuda aí, me fala o que eu posso fazer para resolver esse problema. Ele falou assim, eu vou te dar uma dica. De 15 em 15 dias, ou toda vez que você lavar aí as vasilhas, se lembrar, pega uma caneca de água, coloque para ferver no fogão, um pouquinho de detergente, quando ela estiver bem quente, se tiver lavado a pia, jogue água quente junto com o detergente, a água quente com o detergente vai derreter a gordura, e se você fizer isso com constância, sua pia não vai mais entupir. Aí na hora eu pensei assim, por que eu não tive essa informação antes? Eu teria economizado R$300. Mas imediatamente eu pensei na minha vida espiritual. A sua vida espiritual também é assim. Deixe de aquecer a sua vida espiritual com a oração. Deixe de fazer ferver o seu espírito diante da palavra de Deus. Deixe ir acumulando os pecados no seu coração. Uma hora você vai ter que pagar um preço muito mais alto do que você estava disposto a pagar. O pecado sempre cobra um preço mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. A vida de oração derrete os nossos pecados diante da presença de Deus. Nos ajuda a purificar, a santificar a nossa vida. Nos ajuda a andar na presença de Deus. E é um preço muito mais barato do que você talvez estaria disposto a pagar. O que fazer? Orar. Mas quando fazer? O apóstolo Paulo diz, orando, no segundo todo tempo. Nós devemos orar e orar em todo tempo. A armadura de Deus deve ser frequentemente ungida com oração, diz Kevin DeYoung. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, você lê, orai sem
cessar. O cristão que não ora com frequência, o cristão que não ora em todo tempo, ou é um cristão imaturo, ou é um cristão desviado, ou não é um cristão de jeito nenhum. Oração faz parte da vida cristã. Eu quero dizer para você o que orar sem cessar não é, tá bom? O que não é orar em todo tempo, para você não ficar aí com uma tarefa maior do que você pode imaginar. Orar em todo tempo não significa passar cada segundo do seu dia em oração. Não significa, então, pastor, eu não tenho um momento do meu dia para orar, mas eu oro o tempo todo. Eu estou lavando vasilha, estou orando, eu estou passando pano, estou orando, eu estou dirigindo, estou orando, mas olho aberto, eu estou fazendo, estou orando. O tempo todo eu estou orando. Bênção, pode fazer isso mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Mas não é isso que quer dizer orar sem cessar. Não é isso que significa orar em todo tempo. Orar em todo tempo não significa cumprir uma agenda de oração. Você deve ter uma agenda de oração. Você deve investir um tempo para oração. Mas não significa isso. Então, de manhã é meu momento de oração. Aí já orei, terminei de orar, pronto, está pago. Igual o pessoal fala na academia, né? Está pago. Está pago de hoje. Orei. Hoje, então, Deus, já cumpri minha parte com o Senhor. O Senhor fica aí. Eu vou cuidar da minha vida agora. É mais ou menos assim, né? Já fui na igreja, não preciso mais orar essa semana. Cumpri minha agenda de oração. Eu já li um texto aqui, tá bom. Não é isso que é orar sem cessar. Oração não é uma tarefa, uma obrigação que você faz e cumpre e acabou. Orar em todo tempo não significa que você também deve viver uma vida esperando ou colocando sobre Deus as responsabilidades que são suas. Tem coisas que você ora, evidentemente você ora, mas você também age, você também faz, você também se envolve, você também participa. Orar em todo tempo significa que cada tempo, bom ou ruim, triste ou alegre, próspero ou desafortunado, deve ser regado com o orvalho da oração. Então você está alegre? Ore. Você está triste? Ore. Você vai ter que encontrar com alguém? Ore antes. Você está vindo para a igreja? Ore. Você vai ler a Bíblia? Ore. Você vai para a faculdade, tem aula de trigonometria, nem sei se tem isso mais. Ore. Você vai orar. Em cada momento, eu já disse isso aqui outra vez e vou repetir. Há 3 expressões de oração que podem fazer parte de todos os seus dias. Obrigado, me ajude e sinto muito. Todos os dias você pode expressar essas 3 palavras de oração diante de Deus. Senhor, acordei, estou vivo, obrigado. Senhor, está difícil, eu vou enfrentar hoje um problema, vou ter que conversar com um cliente, vou ter que procurar um emprego, tenho uma conta para pagar, está complicado, me ajude. No final do dia, ou em algum momento, Senhor, eu hoje fiz e falei coisas que não agradaram o Senhor, me perdoe. Orar o tempo todo significa que o tempo todo nós devemos estar em espírito de oração, orando o tempo todo no espírito, não quer dizer orar de uma maneira pirotécnica, cheio de trejeitos e evangeliquez, significa você orar como as Escrituras nos revelam pelo Espírito Santo. Orar o que a Bíblia nos ensina a orar. Orar na dependência do Espírito Santo para que nós possamos cumprir a sua palavra. Todos os dias você tem essas oportunidades de colocar essa oração em prática. Então, como é a nossa vida de oração? Em todo tempo. O que fazemos? Oramos. Como fazemos? Em todo tempo. Agora, por quem nós devemos orar? Ou melhor, como nós devemos orar? E Paulo vai dizer aqui no versículo 18, orando com toda perseverança. O tempo todo e com toda perseverança. Você sabe o contexto do que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é um contexto de batalha espiritual. Ele fala da armadura de Deus no versículo 10, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. A palavra que Paulo usa aqui para luta não é uma expressão militar, aquela como vários soldados colocados em fileiras em um lado e vários soldados na outra fileira esperando para começar a guerra. A palavra luta aqui é a ideia daquelas lutas greco-romanas, onde dentro de um círculo 2 homens se encontram, e naquele espaço curto eles ficam se degladiando ali, um segurando o outro, apertando o outro, igual essas lutas de UFC mesmo que tem aí, né, e tal, e um
enrola no outro e não sabe onde começa um e termina o outro. A luta que nós estamos enfrentando todos os dias é uma luta corpo a corpo. É uma luta de proximidade. É uma luta que exige atenção, dedicação e perseverança. Paulo diz, orando em todo tempo, com toda perseverança, vigiando com toda perseverança, porque nós temos um adversário. Nós estamos em luta. A luta é constante na nossa vida. O apóstolo Pedro diz isso no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu já disse isso outras vezes, e não aqui talvez, mas eu quero dizer para você. O seu inimigo, o seu adversário, se você está em Cristo Jesus, se você é uma nova criatura, ele não pode destruir você. Ele não tem poder para destruir a sua vida. Mas tem algo que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar roubar a sua atenção. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de que muitas pessoas ficaram em casa, como nós tivemos oportunidades para distrair, não é verdade? Lives pops gratuitas, filmes liberados nos canais, tantas coisas para ocupar a nossa atenção durante o dia, que são boas em determinados momentos, mas nós podemos nos distrair. Nós podemos nos esquecer que estamos em guerra, que estamos em batalha. A oração é esse instrumento, a oração é como essa armadura funciona, porque o nosso inimigo continua do outro lado, ele não fica distraído, ele anda em derredor procurando alguém para devorar, ele anda em derredor querendo nos derrubar. Você pode estar distraído, você pode não estar percebendo, mas do outro lado do ringue existe alguém querendo te derrubar. A oração é o que nos mantém de pé. Oração é o que te dá perseverança para continuar lutando pelo seu casamento. Oração nos dá perseverança para continuar evangelizando os nossos filhos. Oração nos dá perseverança para continuar lendo a palavra de Deus. Oração nos dá perseverança para acordar mais uma vez, encarar os problemas e crer que o Senhor nos ajudará neles mais uma vez. Persevere em oração. Até quando você vai ser derrubado na lona? Até quando você irá começar mais um ano com a sua vida de oração tão fraca diante de Deus? Você pode me dizer, eu tenho orado. Mas tem orado mesmo? Até quando você tem orado? Até as lágrimas descerem? Até a noite passar? Até o suor virar sangue? Até o anjo deslocar a sua coxa? Não se engane. Nós estamos em batalha. E oração perseverante é o que nos mantém de pé. Deixa eu finalizar falando sobre o último todo dessa oração. Por todos os santos. Por quem devemos orar? Martin Lloyd Jones diz que oração é a coisa mais difícil. Não há nada mais difícil que orar. Se orar já é algo difícil, imagina orar pelo outro. Se orar pelas suas necessidades, por aquilo que você precisa já é algo difícil, imagina orar pelo próximo, pelo irmão. E Paulo diz, orando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga sinceramente no seu coração, quanto da sua oração semanal, daquilo que você ora durante a semana, é relativo aos outros e não a você. Não vale cônjuge, não vale filhos, porque quando você olha pelo seu cônjuge, você olha pelo seu filho, você está orando por você. Paulo diz, quem faz o bem à sua esposa, faz bem à própria carne. Então, quando eu oro para minha esposa ficar assim, feliz, eu estou orando para eu ficar feliz também. Mas quanto da sua oração semanal, você ora para outras pessoas, cuja bênção na vida dela não vai ter nenhum impacto na sua. Sua vida não vai mudar nem nada. Mas você mesmo assim ainda ora por elas. Como você lida com as nossas listas de oração, com os pedidos de oração que são compartilhados lá no site da igreja, no aplicativo da igreja. Você lê, você ora, você não lê, você lê e deixa para lá. Como as demandas dos outros irmãos, dos missionários, dos outros santos, tocam o seu coração para orar. O apóstolo Paulo diz no versículo 19, orai também por mim.
O apóstolo Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem com tantas experiências de Deus, ele diz: orai por mim. Aliás, Paulo faz isso várias vezes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 25, ele diz: irmãos, orai por nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. O autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, capítulo 13, 18, diz: orai por nós. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Isso inclui certamente Mateus 5,44, quando o Senhor Jesus nos diz: orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que talvez você não queria ver eles se dando tão bem assim. Como nós devemos orar? Com toda perseverança. Mas por quem nós devemos orar? Por todos os santos. Orar uns pelos outros. Eu queria que você apenas imaginasse isso para você pensar. Imagine que hoje é domingo. Eu comecei fazendo você imaginar que Deus iria te dar uma resposta de oração na sua vida espiritual. Mas agora, no final, eu quero que você imagine outra coisa. Imagine que hoje é domingo. E hoje é mesmo, né? Mas imagine hoje, domingo. Deus tomou uma decisão. Ele vai atender todas as orações que os membros dessa igreja fizeram desde segunda-feira até hoje. Todas. Ele vai apertar um botão lá no céu, sim para todas. Tudo que você orou. Tudo que os membros dessa igreja oraram nessa semana. Hoje Deus vai dizer sim, com um detalhe. Ele só vai atender aquelas que você orou por outra pessoa. As que você orou para você não vai valer não, mas as que você orou por outra pessoa, sim. Imaginou? Como seria a semana agora que vai começar? Como seria a próxima semana dessa igreja? Quantos casamentos seriam restaurados? Quantos enfermos seriam curados? Quantos missionários teriam sucesso no campo? Quantas carteiras seriam assinadas? Quantas pessoas sairiam do leito do UTI? Ou será que nada disso iria acontecer, hein? Porque durante essa semana, nós até oramos, mas pensamos só em nós mesmos. A verdade é que nós não oramos porque gostamos, nós oramos porque nós necessitamos. O Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele foi agredido, ferido, humilhado, cuspido, e naquela cruz ele orou, dizendo: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. No seu último suspiro, o Senhor Jesus naquela cruz fez uma oração: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Momentos antes, no Getsêmani, ele orou, porque o Senhor Jesus é a nossa resposta de oração. Se nós cremos que Deus já nos respondeu essa oração, se nós cremos que Deus já nos deu o Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa motivação para orar. Em Romanos 8, 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se o Senhor já nos entregou o seu próprio filho, nós podemos orar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a orar ao Senhor. Hoje eu quero lembrar você da importância da oração. Quando Deus quer despertar uma igreja, quando Deus quer levantar uma igreja, Ele nos compele a orar mais. Coloque isso diante do Senhor. Quem sabe 2021 é um ano de você crescer nessa área da sua vida. Orando no Espírito, orando em todo tempo, orando com perseverança, porque vai ter dias que você vai estar tão fraco, mas ainda assim precisará orar. Mas lembre-se de orar uns pelos outros. Lembre-se de orar pelo seu irmão. Lembre-se de orar pela sua igreja. Lembre-se de orar pela nossa cidade. Lembre-se de orar pelo nosso país, para que possamos experimentar a boa mão do Senhor. Durante alguns instantes, ore silenciosamente.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos abriu o caminho da oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o teu Santo Espírito nos conduz em oração, traduz a nossa oração. E temos diante do Senhor o teu Filho, o Senhor Jesus, que intercede por nós, o sumo sacerdote, o mediador da nova aliança. Ó Deus, nós confessamos que muitas vezes, ó Deus, deixamos de orar. Muitas vezes não oramos a despeito de saber da importância desse meio de graça para as nossas vidas. Pai, nós pedimos que em 2021 o Senhor desperte o nosso coração para uma vida de oração. Não somente em momentos públicos de culto ou reuniões específicas para isso, mas também, ó Deus, na nossa vida íntima com o Senhor, no nosso relacionamento próximo do Senhor. Nós podemos, ó Deus, crescer na oração. Em cada momento do nosso dia, em cada instante da nossa vida, nós possamos, ó Deus, estar buscando o Senhor em oração, para agradecer, para pedir, para reconhecer o nosso pecado e clamar pelo teu perdão. Nos conduz em oração, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê perseverança para orar. E essa seja uma marca dessa igreja, uma igreja que ora e por isso experimenta o despertamento espiritual do Senhor. Dê-nos a humildade e a dependência, ó Deus, também, para orarmos uns pelos outros, para nos importarmos com as necessidades, com as carências, com aquilo que os nossos irmãos necessitam. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqueles irmãos da nossa igreja, que sabemos, ó Deus, que nesse exato momento precisam de uma resposta de oração do Senhor. Dona Malvina, que está internada, pastor Felipe, que amanhã fará uma cirurgia, outros irmãos que foram citados aqui pela manhã e também estão, ó Deus, os nossos pedidos de oração, que passam por momentos de enfermidade, momentos, ó Deus, de lutas na área da saúde ou em tantas outras. Que o Senhor os abençoe nessa semana, ó Pai. Que o Senhor envie o seu consolo, a sua resposta e para o nosso coração a intencionalidade de orar mais, de buscar mais a tua presença e de crescer, ó Deus, na dependência do Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso Salvador. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus te abençoe, você que está em casa, uma semana abençoada. Nós encerramos aqui a nossa transmissão.